E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que eu possuo, entrego o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não se inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade não está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como um menino, sentia como um menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conhecemos em parte, então conhecereis perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permanece até o momento essas três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Amém? Uma das palavras mais conhecidas da Bíblia, uma das palavras usada em convite de casamento, muita gente gosta de usar, em celebrações de casamento, uma das palavras mais conhecidas no meio cristão e também fora do meio cristão. Uma palavra que fala sobre o amor. Mas por que esta palavra está neste contexto dessa carta que Paulo escreve à igreja de Corinto? Então nós já sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja que estava numa região. Corinto era uma região de muita imoralidade sexual, era uma região que tinha ali os templos da deusa Afrodite, onde ali existia muita prostituição, e ali falava-se naquele templo da deusa Afrodite que fazia alusão à prostituição, eram prostitutas cultuais, e naquele templo existia mais de 1000 jovens, mulheres que se prostituíam, e falava que se prostituíam, eram prostitutas cultuais, adorando a deusa Afrodite, a deusa, que eles falavam ali, que eles acreditavam. Também nessa época tinha naquele lugar Apolo, deus Apolo, que induzia muito tipo de homossexualismo, uma coisa. Então ali existia, era uma cidade, Corinto era uma cidade que existia muitas imoralidades e muito paganismo e muitos deuses. Eles adoravam diversos tipos de deus, mas naquele lugar Paulo abre a igreja de Corinto, e é uma igreja que, se você começar a ler a carta de Corinto, você vê que é uma igreja rica nos dons. No capítulo anterior, em 1 Coríntios 12, Paulo descreve sobre os dons, e como ter os dons dentro da igreja. Ele fala sobre o corpo de Cristo, fala sobre o dom de língua, sobre o dom da profecia, e depois no capítulo 14 ele continua falando sobre os dons, que a igreja era rica em dons. Mas entre esses dois capítulos, Paulo então ele coloca o capítulo 13 falando sobre o amor. Então ele começa, para vocês entenderem, no capítulo 12, ele fala sobre os dons, que uns serão apóstolos, outros serão mestres, outros serão profetas, uns terão dom de falar em língua, outros terão dom de profetizar, outros terão os dons de curar. A igreja de Corinto era uma igreja muito rica em dons.
Tanto que Paulo envia uma carta para que eles se coordenem nos dons, né? Enquanto um vai falar, o outro escuta, porque se todo mundo falar em línguas ao mesmo tempo, ele fala como que as pessoas entrarão, como que vai saber? Então, só que era uma igreja cheia de dons, cheia de milagre, cheia de poder, mas ela era uma igreja carnal, cheia de carnalidade, cheia de divisões. Então um seguia Paulo, outro seguia Apolo, outro seguia Cristo, e cada um queria seguir uma coisa. Era uma igreja desorganizada, e porque ela tinha carnalidade. Mas aí por que Paulo ele põe esse capítulo bem no meio, entre o capítulo 12 e 14, que ele está falando dos dons da igreja? Ele põe porque ele fala assim: gente, se não tiver o amor, não existe, não adianta os dons dentro da igreja. Aí então ele põe este capítulo, e aqui ele começa falando assim: agora. Então antes ele fala dos dons, né, das divisões dos dons, e fala do corpo de Cristo, fala da unidade na igreja, que um é o olho, o outro é o ouvido, o outro é a boca. Não todos serão olhos, nem todos serão ouvidos. Isso ele fala no capítulo 12. Então ele está explicando para as pessoas que a igreja é um corpo de Cristo. Jesus é a cabeça da igreja, e a igreja é um corpo organizado, que cada um tem o seu lugar em Cristo. Cada um tem o seu lugar. Dentro da igreja é assim: um louva, a Gabi louva, Carol toca, a irmã ora, a outra prega, a outra é usada nos dons, a outra é usada em cura, a outra é usada nos bastidores, ninguém vê, mas você vê e chega aqui, a igreja está impecavelmente limpa, existe alguém que está desenvolvendo os seus dons ali naquele lugar. A outra faz o café, você não está vendo, mas é um dom que Deus deu de servir. Então nós temos dentro do corpo de Cristo várias pessoas, e todas são importantes, porque você já pensou, se a gente chega aqui para fazer um culto, tem alguém para cantar, mas ninguém sabe mexer no som, então é necessário uma pessoa que saiba mexer no som. Aí tem alguém que sabe mexer no som, tem alguém que sabe cantar, só que a igreja está suja. Como que nós vamos fazer um culto com a igreja suja? Todas as pessoas são importantes dentro da obra de Deus, e todas as pessoas têm a mesma utilidade e a mesma importância para Cristo, amém? As irmãs, Elisângela, dá aula para as crianças. Como as mães assistiriam o culto se a Elisângela não desse as aulas junto com as professoras? Ela está coordenando. E a Edna dá aula para criança. Então aqui nós temos duas. Então são pessoas que estão às vezes nos bastidores, mas Jesus está vendo. O galardão delas, ela vai receber igual quem está pregando, igual quem está cantando, igual quem está limpando. É o mesmo galardão, amém? Isso é o corpo de Cristo. Aí Paulo, ele começa a explicar que existe um corpo só, mas porque ali era uma disputa de dons. Ah, não, mas é porque um é profeta, então ele tem um lugar melhor na igreja porque ele é profeta. Não, o outro prega, então tem um lugar melhor porque prega. Então Paulo começa a falar que tudo isso, todos os dons que a pessoa pudesse ter, o mais importante seria o dom do amor. Que se não tivesse amor dentro da igreja, não adiantava dons. Porque, irmãos, o amor, esse amor que ele está falando aqui, não é um amor humano. Não é o amor que um homem sente por uma mulher, que seria então uma paixão. Que a mulher sente por um homem. Ah, eu conheci aquela pessoa, eu me apaixonei por aquela pessoa. Amém, às vezes é um amor, às vezes é só uma paixão, que a pessoa fica uns tempos e depois esquece. Não é esse amor. Uns falam hoje em dia, nós trabalhamos na justiça, a tal pessoa matou a mulher por amor. Estava apaixonado da mulher, não aceitou a separação e matou por amor. Isso não é amor. Isso já não é amor. Então esse amor que Paulo está falando aqui é o amor de Deus, é o amor ágape, é o amor que Deus entregou o Filho dele para nós, é um amor diferenciado do amor do mundo. Então ele começa falando assim, ó: e agora eu passo a vos mostrar um caminho muito mais excelente. Mais excelente do que? Ele está falando mais excelente do que todos os dons que vocês têm dentro da igreja. Este aqui é muito mais excelente. É isso que Paulo está falando, nós temos que ver o contexto. E aí Paulo começa a discorrer no versículo 2 e já fala assim: ali, ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos, e não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa e como um prato que retine. Por que ele está falando isso aqui? A gente lê isso aqui e não entende.
Às vezes passa batido. Mas eu fui estudar no profundo disso aqui, é porque as outras religiões pagãs, as outras seitas, as outras adorações aos deuses pagãos, eles faziam tocando sino. Era uma forma de adoração aos outros deuses. Era uma forma de chamar as pessoas para cultuar aqueles deuses que eles serviam ali em Corinto. Então tocava-se um sino, era uma forma de adoração, como nós cantamos louvores. Então Paulo, ele pega a figura do momento ali que ele está vivendo, a região, porque as pessoas que receberam essa carta entenderam. Hoje nós lemos e fala assim, o que tem a ver o sino com amor? O que tem a ver o sino? Que ele fala, ainda que eu fale a língua dos anjos. Então ele fala assim, ainda que vocês tenham um dom de línguas, ainda que vocês são, se não tiver amor, é como um sino, ele fala, é como uma coisa inútil. Amém? É isso. Amém? Então por que ele está falando aqui? Ele está falando, vocês sabem aquele sino que retine quando eles estão adorando aqueles deuses? É como aquele sino que toca, é como um sino que toca constantemente. Vai adiantar alguma coisa? Não adianta nada, se não tiver amor, nada vai adiantar. Então ele faz a comparação, porque as pessoas de lá iriam entender a comparação que ele está falando. Aí ele vem, mesmo que eu possua o dom da profecia, porque na igreja eles acharam que o dom maior que tinha ali era o da profecia. Então ele falava, mesmo que eu tenha o dom da profecia, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda tenha fé. Então ele cita os dons que eles tinham mais no momento. O dom da profecia, da fé, de ciência, de conhecer os mistérios. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Aqui ele usa a palavra eu nada serei, no sentido de, além de você ter aquele dom, você tem aquele dom sem amor. Então ele fala assim, se você acha que você é profeta, sem amor você não é profeta. É isso que ele está falando aqui. Se você acha que você tem fé, sem amor não adianta a sua fé. Se você acha que você tem fé capaz de transportar montanha, mas se você tiver amor, não vai adiantar. Então ele começa a discorrer na realidade que aquela igreja estava vivendo. Aí ele fala no 3, mesmo que Deus necessitado tudo que possuo, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Por que ele está dizendo isso no verso 3? Porque aquelas pessoas que adoravam aos deuses pagãos que tinha em Corinto, eles tinham ali, eles faziam sacrifícios de pessoas. Eles ofereciam em sacrifício pessoas. Tinha pessoas que ofereciam os filhos, a outra oferecia criança, a outra oferecia o próprio corpo como em adoração aos outros deuses, achando que ali eles estavam oferecendo aos deuses uma maneira de adorar, era a maneira deles. Então Paulo usa a maneira que eles iam entender. Fala, ainda que eu ofereça o meu próprio corpo para ser queimado, sem amor não vai adiantar. Então ele pega todo o contexto daquela cidade e ele fala para que eles entendam, se eu não tiver amor, todas essas ações não terá nenhum benefício. Então o que ele quer falar? As pessoas estão tocando sino, as pessoas estão oferecendo os filhos, as pessoas estão até se oferecendo, mas isso não quer dizer nada para Deus. É isso que ele está falando. Ainda que eles estão adorando os deuses da maneira que eles querem adorar, isso para Deus não adianta. Então eles falam assim, não adianta tudo o que eles estão fazendo. Para Deus o que importa é se vocês têm amor por Deus, se vocês receberam o amor de Deus no seu coração, e se você tem amor por Deus, e se este amor está entre vocês. É isso que Paulo está falando. Paulo fala várias vezes nessa igreja de Corinto, mas vocês falam que vocês têm amor um dos outros e vocês estão mordendo uns aos outros. Então nesse capítulo ele não fala, mas durante todo a 1 Coríntios e 2 Coríntios, Paulo chama a atenção e fala, o que importa mais é que vocês se amem uns aos outros, amém? Em Cristo ele fala, que isso é o Evangelho. O Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, nessa palavra do amor, Paulo está tentando explicar para as pessoas de Corinto. Não adianta dons, não adianta fé, se você não tiver amor. Amém? Vai ser tudo em vão. Aí no 4 ele começa, o amor é paciente. O que é isso? O amor é paciente.
O amor é paciente, é no sentido de perseverança. Esse amor paciente é no sentido de suportar. Esse amor paciente é no sentido de amar e não ser amado pela pessoa, mas continuar amando. Esse amor paciente é no sentido de você amar a pessoa trair você, mas você continuar amando. Esse é o amor paciente. O amor paciente é o amor que você declara o amor para a pessoa, você ama o irmão da igreja, você ama o irmão seu de carne, você ama uma pessoa e você talvez não é correspondido nesse amor, mas você tem paciência e você ama. Esse é um amor paciente, é o amor de Deus. Aqui ele está falando que o amor de Deus por nós é paciente. Por quê? Muitas vezes Deus nos ama, nos chama, e muitas vezes nós viramos as costas para Deus, nós não atendemos o chamado de Deus, nós falamos, não, hoje não, Deus, amanhã, depois, agora eu estou muito nova, espera mais um pouco, depois. Então é um amor paciente, o amor é paciente, ele está falando aqui, o amor é paciente, o amor é bondoso, não se inveja, não se vangloria, não é arrogante, não se importa com maneiras inconvenientes, não é egoísta, não se enfurece e não guarda ressentimentos. Esse amor que está descrevendo aqui nesse capítulo é um amor que Deus quer colocar no nosso coração. Não é um amor que nós temos, é um amor diferenciado. O amor de Deus pelas nossas vidas, ele é diferenciado. Como a Sandra leu aqui em Jó, que na restauração de Jó fala que Deus deu tudo em dobro para Jó o que ele antes possuía, quando ele orava pelos seus amigos. Por quê? Porque os amigos que ele orava eram os mesmos amigos que tinham falado mal dele. Eram os mesmos amigos que tinham apontado o dedo para ele e falado para ele assim, você está nessa prova aí, você perdeu tudo, porque provavelmente, Jó, você tem um pecado encoberto. Não existe isso. Se uma pessoa é justa, ela não passa por uma prova. Esses eram os amigos. Mas quando Jó ora pelos amigos, irmãs, quando Jó ora no sentido de perdoar os amigos, ele ora no sentido do Senhor perdoar os amigos, porque os amigos de Jó falaram que não era reto perante Deus, e Deus fala, agora você vai lá e meu servo Jó vai orar por você, porque da oração de Jó eu vou atender. Mas por quê? Porque Jó conseguiu preservar um amor dentro do coração. É muito difícil hoje nós enchermos o nosso coração de amor de Deus e nós conseguimos perseverar neste amor vivendo no mundo. Porque o mundo, às vezes, a pessoa nos trai, fala mal de nós, não corresponde ao que nós precisamos, não corresponde ao que nós esperamos, e nós muitas vezes nos magoamos. E essa mágoa contamina o coração e quer tirar de nós o amor de dentro do nosso coração. Amém? Mas o Senhor, Ele quer dar nessa noite, o Senhor falou comigo, um amor diferenciado para nós. Porque independente de nós termos dom, independente se uma prega, se outra canta, se outra ora, se outra é usada em profecia, se nós não tivermos esse amor de Deus dentro do nosso coração, é impossível nós fazermos uma obra perfeita como Deus quer que nós façamos. Porque a obra, ela é feita por amor. Jesus não quer que nós viemos na igreja só, não, eu vou na igreja, eu tenho que ir na igreja. Ah, porque se eu não for na igreja, não, está escrito na Bíblia que eu tenho que ir na igreja. Não, Jesus quer que eu me apronte na minha casa e fala assim, eu estou indo lá ver o meu amado. Meu amado me espera. O meu coração suspira de amor pelo meu amado. O Senhor está esperando de nós atitudes de amor. Porque o Senhor nos ama. E Jeremias fala assim, eu te amei com amor eterno. O Senhor nos ama com amor diferenciado. Agora você imagina o que nós recebemos de amor de Deus, o amor que nós temos dentro do nosso coração. E cada dia que nós chegarmos mais na presença de Deus, mais esse amor vai aumentar dentro do nosso coração. A palavra do Senhor, se a gente começar a discorrer, Deus sempre nos compara. Muitas vezes comparou a igreja, o povo de Deus, como vaso e Deus era oleiro. Outras vezes nós éramos as ovelhas e Ele era o nosso pastor. Mas no final da Bíblia, lá em Apocalipse, e vários livros da Bíblia, o Senhor se compara ao nosso noivo. Noivo significa aquele que é o nosso prometido. A palavra noivo significa prometido, aquele que foi prometido para vir nos buscar. Então nós, como igreja, como mulheres chamadas por Deus, nós somos a noiva de Cristo, amém? Mas nós temos que sentir este amor que Deus quer
transferir para o nosso coração. O Senhor quer transferir um amor para o nosso coração, é um amor diferenciado, é um amor que vai nos curar, é um amor que vai nos envolver, é um amor que vai curar as feridas da nossa alma. Muitas vezes nós, mulheres, que nascemos, como a palavra diz que nós nascemos para ser amadas, nós somos então a parte frágil, e o homem deve nos amar. Muitas vezes nós buscamos porque nós temos anseio em adorar, e nós temos um anseio de ser amadas, porque nós nascemos para isso, Eva foi criada, Adão então amava Eva, e nós fomos criadas para receber este amor, para sentir esse amor, e muitas vezes nós não somos amadas da maneira que nós desejamos ser. Então nós não nos sentimos amada, talvez nos sentimos rejeitada, talvez nos sentimos mal amada por aqueles que necessitavam nos amar, e nós vamos nos adoecendo por dentro. Mas o Senhor, Ele quer curar as nossas feridas, o Senhor, Ele quer curar o nosso coração. Quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor falou muito forte no meu coração que nós devemos ser vulneráveis ao amor de Deus. Nós devemos estar vulneráveis ao amor que Deus quer nos entregar. Mas o que é ser vulnerável? Eu falei para Deus, é abertos a esse amor. Nós devemos ser vulnerável, uma pessoa falar, aquela pessoa está vulnerável, ela está sem guardiã, ela está fácil de ser tocada, é uma pessoa vulnerável, Fala, essa criança está vulnerável porque não tem ninguém protegendo. O Senhor quer que você esteja vulnerável para Ele. Ele quer que você baixe as guardas do seu coração. Ele quer que deixe você entrar, Ele entrar, mas como noivo, uma forma diferente de amor. Ele não quer que você seja uma pessoa que fala assim, não, eu sou crente, não, eu tenho que ser crente, porque eu quero ser salva, eu também quero ser salva. O Senhor quer que você ame Jesus, ame de uma maneira que você suspire por Ele, ame de uma maneira como tem cantares que fala assim, o meu coração, quando ouviu a voz do noivo, o meu coração saltou, a minha mão ela tremia, então ela fala assim, meu noivo, eu ouvi a voz do meu noivo, e o Senhor quer que você ouça a voz dele te chamando. Ele quer transferir para o meu coração e para o seu coração. Não é de hoje que o Senhor está falando isso. Ele quer transferir um amor diferenciado. Aí você fala, mas para que eu preciso desse amor? Porque quando você receber, esse amor vai transbordar do seu coração. Esse amor vai transbordar para as pessoas que estão do seu lado. Ele vai transbordar em perdão. Ele vai transbordar em ajuda. Ele vai transbordar em união. Ele vai transbordar em alegria. As pessoas vão olhar para você e falar assim, mas essa pessoa não é a mesma. Ela está diferente. Nós vemos, quando os jovens aqui, fulana está tão diferente, aquela menina, acho que ela está apaixonada, ela está diferente, ela está com um sorriso diferente, ela está com um olhar diferente, ela está se sentindo mais bonita, ela está sentindo que tem alguém que a ama. E o Senhor quer que você sinta isso por Ele, que você sinta que Ele te ama, que Ele te busca, que Ele é aquele que está atrás de você, que Ele é aquele que quer te encontrar, amém? Mas Ele quer que você seja vulnerável a Ele, que você baixe as guardas do seu coração. Aí você fala, Senhor, mas eu já sofri muito, muitas pessoas me traíram, muitas pessoas me machucaram, então o meu coração se fechou. Mas o Senhor quer que você tire as travas do seu coração. Ele quer que você tire as barreiras. Ele quer que você tire o véu. Aqui ele fala assim, antes nós conhecemos como obscuro, mas nós vamos encontrar Jesus. No final, lá no final ele fala assim, agora nós nos enxergamos apenas por um reflexo obscuro, mas vai chegar um dia que nós vamos encontrar face a face. Ele estava falando de Jesus aqui. Vai chegar um dia que nós vamos encontrar Jesus face a face. Só que o que Jesus quer é te encontrar agora, amém? Ele quer que você abra o seu coração para Ele. Ele quer que você pare de colocar barreiras entre você e Ele. E Ele vai colocar sobre a tua vida um amor. E você vai baixar as guardas na sua casa para o seu esposo. O Senhor falou muito sobre casamento aqui. Nós somos mulheres casadas. A maioria. Tem muitas mocinhas solteiras aqui também. Mas nós temos um marido.
Muitas vezes o marido não faz aquilo que nos agrada. Muitas vezes o marido nos magoa. Muitas vezes o marido, aquele que está escrito na Bíblia que devia nos amar, nós não sentimos esse amor. Mas o que fazer? Nós vamos amá-lo. Nós vamos amá-lo porque este amor vai curar o nosso coração, amém? Enquanto eu não aprender a perdoar, enquanto eu não aprender a viver uma vida querendo amar, o meu coração fechado, não tem como Deus trabalhar. O Espírito Santo quer curar as nossas feridas. O Espírito Santo quer curar os relacionamentos de famílias, de pai com filho, de filho com pai, de irmã com irmão, de marido com mulher. O Espírito Santo quer que nós venhamos viver uma vida verdadeiramente plena em amor, porque o amor de Deus, ele vai nos curar, e ele vai curar aqueles que estão ao nosso redor. A partir do momento que eu perdoo a pessoa que me machucou, aí você fala, não, mas eu não posso perdoar, que essa pessoa está errada. Amém, essa pessoa está errada, mas você fala, ela está errada, mas eu resolvo perdoar a si mesmo. A palavra diz que nós devemos amar os nossos inimigos, e quando Jesus falou, quantas vezes eu devo perdoar? Ele fala, 70 vezes 7. Você deve perdoar todas as vezes. Ah, irmã, mas é muito difícil perdoar. Mas o Senhor quer colocar esse amor no seu coração. É um amor diferenciado. Aí você diz assim, mas ele não merece o meu perdão. O Senhor não está falando isso. O Senhor está falando para você, ame. Porque se nós temos que amar até os nossos inimigos, imagine aquele que está perto de nós, os nossos maridos, os nossos filhos, a nossa sogra, a nossa cunhada, a nossa vizinha, a nossa irmã em Cristo, a nossa irmã de sangue. Nós devemos perdoar. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu estou bem assim desse jeito, eu estou bem, mas o Senhor quer que você não esteja só bem, o Senhor quer que você cure essas feridas, e o Senhor quer que você libere essa pessoa, porque quando nós não liberamos o perdão, essa pessoa é como se ela tivesse amarrada em nós. Aí você não quer nem ver a pessoa, mas você acorda, você lembra da pessoa. Você dorme, você lembra da pessoa. Você está fazendo alguma coisa, você lembra da pessoa. Então a pessoa, uma vez eu fui num chá e a pastora deu ela fez para entender a mensagem, ela amarrou uma corda no pé dela e no pé da outra pessoa. Aí aonde a outra pessoa ia, ela tinha que ir atrás. Assim é quando nós estamos presas na falta do perdão. Nós estamos querendo não perdoar a pessoa, não, eu não quero aquela pessoa perto de mim, mas essa pessoa está junto de mim, porque o meu coração não liberou essa pessoa. Eu preciso liberar, amém? Eu preciso liberar essa pessoa. Eu preciso tirar as mágoas de dentro do meu coração. É fácil? Não é fácil. Por isso que ele fala tudo aqui. E lá no 7 ele fala assim, ó. Lá no 7, tudo sofre, tudo crê, o amor, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? O Senhor quer dar esse amor no nosso coração. Quando nós vemos aquela passagem em João 4, daquela mulher samaritana, Jesus, a palavra começa falando que era necessário Jesus passar por ali, mas não era necessário, nós sabemos que tinha outro caminho, mas Jesus resolve passar por ali. Ele então deixa os discípulos ir comprar alimento e ele fica sozinho, esperando uma única pessoa. Jesus veio ao mundo para salvar o mundo inteiro, mas naquele momento ele se preocupava com uma única pessoa. Ele parou todo o ministério dele, ele parou tudo que ele estava fazendo, ele passou por um lugar para salvar uma pessoa. Ela não era dos judeus, ela era uma samaritana, e a palavra diz que os judeus não se davam com samaritanos. Jesus era judeu, mas ele tinha um amor. Aquela mulher, há muitos anos, ela procurava amor nas pessoas, porque quando Jesus vai conversar com aquela mulher, ele fala assim, você já teve 5 maridos, esse que você está não é seu. Então aquela mulher era uma pessoa que procurava amor nas pessoas, mas ela não encontrava, porque ela casava uma vez, não encontrava, casava outra vez, não encontrava. Então um dia, irmãs, Jesus parou e ficou esperando ela, e quando ela chegou, ela não encontrou com alguém que poderia dar amor, ela encontrou o próprio amor.
Porque Jesus é o próprio amor. A partir do momento que aquela mulher encontrou Jesus e que Jesus encontrou aquela mulher, aquele amor de Jesus passou para dentro daquele coração. Quando ele fala para ela assim: se você soubesse quem fala contigo. Se você soubesse, era você quem pediria a água, porque nós conhecemos a história. Mas eu vou falar que às vezes quem está assistindo não conhece. Jesus para no poço, aquela mulher chega e ele pede água para a mulher. Fala: me dê água. Aí ela fala assim: mas tu, sendo judeu, pede água para mim que sou samaritana? Porque aquela mulher já estava muito acostumada a ser desfeita e a ser rejeitada. Então a palavra que ela dá talvez é uma palavra dura. Nós encontramos tanta gente dura que nós vamos conversar falando: essa pessoa é dura, essa pessoa é ríspida, essa pessoa é mal-humorada. Mas nós não sabemos o que ela já passou. Nós não sabemos. E ele não liga para aquela resposta dela. Aí ela começa a falar, ele começa a conversar com ela, ele puxa o assunto, e aí ele fala essa palavra: se você soubesse quem eu sou, era você que me pediria, e eu te daria a água viva, e você nunca mais ia ter sede. E ela fala: então me dá dessa água para que eu não venha mais nesse poço. Mas essa sede que ele está falando era uma sede de amor. Essa sede que Jesus estava falando não era sede de água. Essa sede que Jesus está falando é a sede que todos nós temos. Nós queremos amar e ser amadas. E muitas vezes isso não acontece nas nossas vidas. E nós nos sentimos como aquela mulher. Talvez ele fala assim: eu vou te dar essa água. Essa água, o que ele está querendo dizer é que tudo que está seco na sua vida, tudo que é deserto, tudo que ainda não floresceu, vai florescer com essa água. E ele fala: e dentro de você vai jorrar uma fonte de águas vivas. Nós sabemos, se for estudar depois, e ela vai na cidade, chama os homens e fala: eu encontrei o Messias. Aquela mulher se torna uma grande missionária. Se você for estudar, não na Bíblia, mas nos estudos complementares, aquela mulher se tornou uma grande missionária e ganhou muitas almas. Mas Jesus precisou encontrar ela. E ele falou para ela assim: se você soubesse, você pediria. Nós temos que pedir. Nós temos que falar: vem meu noivo, vem, eu quero sentir o seu amor. Eu quero receber o seu amor. Eu quero ser a sua amada. Como ele fala aqui: amada minha, noiva minha, em Cantares. Então em Cantares, a palavra de Cantares é muito bonita. Então o Senhor quer falar conosco não somente como um pai com um filho, não somente como mestre e servo, não somente como vaso e oleiro, mas o Senhor quer falar conosco em intimidade, como noivo e noiva. Amém? Os noivos, ele lembra intimidade, casamento, união, aliança. Amém? Uma vida feliz. Quando as pessoas estão casando, que nós vamos no casamento, o que você vê? É felicidade. A pessoa conversar com a pessoa, a pessoa fala para você: o dia do meu casamento foi o dia mais feliz da minha vida. É isso, é felicidade, porque o noivo estava ali esperando a noiva. Amém? Jesus está esperando você. Jesus está esperando você abrir o seu coração para Ele, de uma maneira diferenciada que você tem aberto. Jesus está esperando você tirar todas as barreiras, todos os conceitos, todos os preconceitos, todos os valores, tudo aquilo que você pensava. Ele não quer que você só obedeça, Ele quer que você obedeça e que você o ame, que você obedeça e que você queira a presença dEle, que você obedeça, mas que você suspire de amor por Ele. Amém? É isso que Ele quer buscar de nós, é isso que Ele quer buscar da igreja, é isso que Ele quer buscar da noiva. Uma noiva que quer que Jesus venha, uma noiva que quer, que ama o noivo. Amém?